começando o terceiro episódio do Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima Vieira, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre Direito do Mar com o convidado Tiago Carvalho Borges. Ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e doutor em Relações Sociais e Novos Direitos pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor da Faculdade Baiana de Direito e tem experiência na área de Direito Internacional Público e Direito Civil. É presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Bahia, e membro da diretoria da Academia Brasileira de Direito Internacional. Ele também foi o primeiro presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e atualmente é um membro da diretoria. Tudo bem, doutor Tiago Borges? Tudo bem, Lili. Um prazer falar contigo. A ideia do podcast tem sido sensacional e é para mim uma honra fazer parte desse terceiro episódio. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso terceiro episódio do podcast Ao Mar. Vamos começar então pela sua história com o direito do mar. Quando que surgiu o seu interesse nessa área e por que você decidiu se dedicar ao direito do mar? Lili, eu tenho uma relação curiosa com o direito do mar, porque eu sou professor de Direito Internacional Público. Já se vão aí 17 anos ensinando ininterruptamente a disciplina do Direito Internacional Público e o direito do mar sempre esteve presente como um conteúdo, um componente da disciplina. Mas a minha relação com o direito do mar, ela antecede até mesmo a minha entrada na faculdade de Direito, porque o meu pai foi gerente do Porto de Salvador, ele é economista, foi gerente financeiro do Porto de Salvador durante muitas décadas. Então eu tive a oportunidade, desde muito pequeno, de conhecer a realidade do porto e principalmente na sua parte administrativa, onde meu pai trabalhava, e, portanto, eu sempre tive um olhar especial para as questões marítimas. Durante a faculdade, nós não tivemos, eu estudei na faculdade entre 96 e 2000, e não tivemos nenhum contato com o direito do mar, senão por meio das disciplinas de direito comercial ou do próprio direito internacional. E depois, quando eu comecei a lecionar direito internacional público, eu sempre tratei o tema do direito do mar com muito carinho entre os componentes que integram a disciplina do direito internacional público, porque eu sempre vi que o direito do mar tinha um potencial inexplorado muito grande no Brasil, e não só no Brasil, mesmo no mundo. Quando a gente procura doutrina voltada para o direito do mar, principalmente há 20 anos atrás, era muito difícil encontrar obras relacionadas com o tema. É verdade que de lá para cá muita coisa tem melhorado e algumas iniciativas importantes de valorização do direito do mar têm ocorrido no Brasil, e o Instituto Brasileiro do Direito do Mar é uma dessas iniciativas, e eu passei a cada vez mais me envolver com o direito do mar como parte do meu estudo do direito internacional público. É curioso para mim olhar hoje, quando eu comecei a ensinar o direito internacional, o direito do mar era um componente muito restrito na dimensão territorial do Estado. E hoje, nas minhas aulas, o direito do mar ocupa uma posição muito mais relevante, passando pelo estudo da jurisdição do Tribunal Internacional para o Direito do Mar e a própria eficácia da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, como uma das principais vertentes da aplicação concreta do direito internacional como um todo. Então, de um certo modo, a temática do direito do mar representa-se um dos grandes anseios dos internacionalistas
que é de ver o direito internacional com eficácia concreta. O direito do mar acaba representando esse lado fundamental do direito internacional, de uma aplicação concreta, talvez seja um dos campos em que o direito internacional se encontra mais efetivo na realidade internacional. Claro, eu acho que é um anseio de todos os pesquisadores, estudantes, professores de Direito do Mar é ver essa área crescendo cada vez mais, né? E é muito gratificante ver isso acontecendo no Brasil, principalmente por meio do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Mas agora eu vou te perguntar uma pergunta que estamos fazendo para todos os nossos convidados, pois cada um tem uma perspectiva sobre o direito do mar. A gente quer saber o que o direito do mar significa para você, assim, de forma subjetiva. Quando fala direito do mar, o que ele representa para você na sua vida? Eu tenho uma forma mais lúdica de responder essa pergunta e uma forma mais, eu não vou dizer técnica, mas uma forma mais técnica. Mais lúdico seria dizer que o mar sempre esteve presente na minha vida. Eu nasci numa cidade litorânea, né, em Salvador. Morei durante muito tempo próximo do mar. Pratiquei esportes marítimos. Como eu disse, o meu pai trabalhou no Porto de Salvador. Então, eu sempre tive uma relação muito aproximada com a vivência com o mar. E à medida em que eu fui avançando o estudo do direito e ter a perspectiva de combinar essa minha relação com o mar, com o direito, foi algo que sempre me cativou. Do ponto de vista mais técnico, o que mais como eu vejo o direito do mar tem a ver com a sua interdisciplinariedade. O direito do mar me motiva profundamente na medida em que permite uma série de interações reflexivas a respeito das questões jurídicas que ele propõe, né? Seja no plano do direito público, seja no plano do direito privado, seja no ponto do direito internacional, seja nas questões de direito interno, seja no que se refere ao direito material, seja no que se refere ao direito processual. Então, o direito do mar tem uma abrangência grande o suficiente para permitir uma reflexão mais profunda sobre o direito, enquanto um sistema de expectativas normativas de comportamento, né? De maneira que o direito do mar é um bom ramo de observação das funções do direito e de como o direito funciona, portanto, de uma perspectiva que observa um espaço que é global, né? E esse espaço que é global também tem suas perspectivas localizadas. E é essa riqueza que o direito do mar traz no seu conteúdo que me motiva a estudar o assunto. Com certeza, essa é uma perspectiva muito interessante. Obrigada por compartilhar com a gente. Um dos nossos propósitos do podcast é conhecer mais sobre a atuação do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. E você foi o primeiro presidente e atualmente é um dos diretores do IBDMAR. Conte um pouco para a gente sobre as origens do IBDMAR e como está sendo essa experiência desde o seu início. Bom, Lili, a história do IBDMAR é uma história muito bacana. Ela surgiu no primeiro Congresso Brasileiro de Direito do Mar, que foi organizado na Universidade de São Paulo pelo professor Wagner Menezes, que depois veio a ser o meu orientador do doutorado lá na USP. E naquela ocasião, para mim, foi algo incrível aquela iniciativa do professor Wagner de realizar o Congresso Brasileiro de Direito do Mar, porque ficou claro naquele evento que o direito do mar tinha um represamento acadêmico muito grande, porque a realização daquele evento atraiu estudiosos da matéria de vários lugares do Brasil, muitos que já se conheciam de outros ambientes, mas muitos que não se conheciam.
e que tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer outros pesquisadores da área no Brasil. E, ao final daquele congresso, eu conversei com o professor Wagner, que tinha tido essa impressão de uma necessidade de um impulsionamento do direito do mar, e sugeri, perguntei a ele o que, é que ele achava de se criar o Instituto Brasileiro de Direito do Mar. E ele foi um grande incentivador dessa iniciativa, me indicou alguns nomes que eu poderia convidar para poder participar dessa primeira composição do Instituto, e, de fato, assim foi. Né? O Instituto surgiu lá em 2014, esse congresso aconteceu, e demorou 2 anos de muita conversa, as pessoas também se conhecendo. Eu mesmo, como professor de Direito Internacional, transitava pouco no meio do direito do mar mais aprofundado, né, dos maristas, como eles se auto-intitulam, e para mim foi um prazer muito grande conhecer pessoas muito bacanas que engajaram nessa ideia, compraram a ideia de montar o Instituto, e ao final de todo esse percurso a gente fundou o Instituto, e foi para mim uma grande honra ter sido o primeiro presidente do Instituto no ciclo de 2016, 17 e 18. Foi tudo um começo, né? um início de muita dificuldade, é verdade, porque um instituto que se inicia, ele precisa se posicionar na sociedade, se fazer conhecer. Então, o primeiro congresso que nós realizamos ocorreu aqui, em Salvador, onde eu me encontro, e foi um congresso assim, muito batalhado por todos para sair, bancado essencialmente pelas inscrições. Nós não tivemos nenhum patrocínio, foi tudo no braço mesmo, e aquela coisa bem artesanal. E nós saímos ao final assim, plenos e satisfeitos da nossa realização, né, da nossa capacidade de realizar um evento que atraiu, mais uma vez, estudiosos de todo o Brasil para uma cidade como Salvador, e com o objetivo de discutir, conhecer, debater o direito do mar. Me recordo que tivemos a honra da participação da professora Marta Chantal, de Portugal, aqui, como uma representante da nossa iniciativa de internacionalização do Instituto. Outros grandes juristas, o próprio professor Wagner Menezes, o professor Jorge Fontoura, que nos deu a alegria de encerrar aquele congresso, o professor Saulo Casale, aqui da Universidade Federal da Bahia, e muitos outros importantes juristas, o doutor Nelson Cavalcante, juiz do Tribunal Marítimo, enfim, uma turma muito boa que veio aqui nos prestigiar e fazer o primeiro congresso pelo Instituto Brasileiro de Direito do Mar, o que foi uma grande conquista, porque eu acho que aquele momento foi o momento que o Instituto se consolidou para a sociedade como um instituto que carrega essa bandeira de valorização do direito do mar e que pretende levar para a sociedade esse ramo do direito de uma maneira séria, de uma maneira honesta e de uma maneira aprofundada, né, já que a gente sente que há uma necessidade de se tratar desse assunto com mais seriedade, não só nas faculdades de Direito, mas também em todos os âmbitos, né, da atuação do Estado. Então, assim, eu acho que isso resume um pouco essa experiência do que foi o surgimento do IBDMAR. Nós tivemos já muitas outras iniciativas bacanas que estão em andamento. Esse podcast é uma grande ideia. Nós temos trabalhado também com a ideia de lançar um yearbook sobre o direito do mar. Também já temos o nosso site de Vento e Popa, com trabalhos dos nossos estagiários e com colunistas. Enfim, nós temos as publicações que são lançadas em cada evento do Instituto, que contribuem para o fortalecimento da matéria do direito do mar no Brasil. Enfim, eu acho que o Instituto
tem eu diria, um jovem instituto com um início muito alvissareiro e que tem muito a oferecer para a valorização do direito do mar no Brasil. É uma história muito bonita e cada vez mais a gente consegue perceber já os impactos do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, né? Ano passado, no Congresso, a gente pôde perceber como que foi gratificante a primeira experiência do Itilus Moot Court, que é de sua coordenação. Vamos conversar um pouco sobre ele agora. O que é o Itilus Moot Court e quais são os seus objetivos? Bom, Lili, eu tenho uma trajetória desde 2012 de envolvimento com competições de direito internacional, de um modo geral. Já tenho um envolvimento muito grande com a Jessup Moot Court, que é uma simulação da Corte Internacional de Justiça. Já estive no VIS, Moot Court de arbitragem internacional, também no Moot Court da Corte Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Também já participei de outras simulações do Tribunal Penal Internacional e do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos em Brasília. E eu senti a falta, evidentemente, como uma pessoa que tem esse vínculo com o direito do mar, da realização de um moot court do Tribunal Internacional para o Direito do Mar. E nós, no ano passado, realizamos a primeira edição da competição. Eu, infelizmente, por razões de trabalho, acabei não podendo comparecer lá em Belo Horizonte para essa oportunidade, mas ouvi os melhores comentários sobre essa primeira experiência, e nós vamos para a segunda experiência, né, do Itilus Moot Court agora, neste ano, em formato online, né, e vai ser um grande desafio essa primeira edição online da competição. O objetivo dessa competição, essencialmente, é fazer uma simulação, por meio de uma simulação, desenvolver habilidades de ordem prática por parte dos estudantes e permitir o debate dos assuntos do direito do mar num viés prático. É claro que há uma aproximação entre teoria e prática nesse momento, uma vez que a argumentação só se constrói por meio de bases teóricas, mas também buscando solucionar os problemas que são apresentados no caso fictício. O Itilus Moot Court é uma competição que se baseia em um caso fictício que foi elaborado especificamente para essa competição, e todos os anos nós temos sempre um caso novo. As equipes apresentam memoriais escritos de um lado e do outro dos estados que estão em conflito, e depois fazem uma sustentação oral perante uma banca que simulam os juízes do tribunal para defender as suas razões relativas à causa. Então, as partes na competição acabam tendo a oportunidade de discutir um caso que é preparado exclusivamente para essa competição. Cada ano nós temos um caso para a competição, o que permite que, inclusive, a gente possa variar de ano para ano a temática da competição. Então, é uma oportunidade muito grande de aprendizagem e de aprofundamento dos debates relativos ao direito do mar. Então, tem sido, para mim, no meu histórico de participação em competições, tem sempre sido um momento de muito desenvolvimento do meu conhecimento e também de troca, né, com os colegas, no sentido de aprofundar cada vez mais o estudo da matéria. É fascinante que o Itilus Moot Court já está se tornando uma marca do IBDMAR, e eu pude ver a competição em Belo Horizonte ano passado, e realmente é uma experiência incrível. Acho que os estudantes que participam, além de se aprofundar no mundo das competições de direito internacional, ficam cada vez mais impressionados com o que o direito do mar pode oferecer.
Quanto à realização da competição via online esse ano, quais serão os principais desafios desse novo formato de competição? Bom, há muitos desafios, né? Eu gosto de pensar que o fato de as pessoas estarem mais adaptadas com o meio online, em razão da quarentena, será um fator facilitador. Todos já estão mais ou menos ambientados com essas plataformas e isso vai facilitar muito o nosso trabalho de adaptação da competição para o modelo online. Mas, por outro lado, há desafios grandes, porque a competição normalmente ela guarda um certo nível de formalidade que o sistema online perde um pouco. Além do que, há o desafio de enfim, do contato da pessoa que está fazendo a sustentação oral com o material dela. Isso no meio online não há como se controlar esse contato do orador com o seu material e é algo que muda na competição online em relação à competição presencial, quando esse contato com o material ele é mais visível e faz parte do processo de avaliação do trabalho que é feito por cada uma das equipes. Do mesmo modo, nós temos as dificuldades técnicas, né, os riscos de sinal, de a comunicação não se completar de maneira satisfatória, de nós termos que fazer repetições de fala, portanto, uma maior flexibilidade em relação ao tempo poderá ser necessária nessas competições online. Mas, curiosamente, nessa última semana, primeira semana de julho, nós tivemos uma sessão, a primeira sessão virtual online da Corte Internacional de Justiça, o que mostra que a nossa competição está antenada com a realidade dos fatos, ou seja, é preciso ter essa competência de realizar o trabalho de sustentação de uma ideia pela via online, já que a prática também caminha nessa direção, pelo menos nesse momento de isolamento social, e não se sabe, é possível que se propague para o futuro, né, esse tipo de atividade via online. Eu mesmo já tive que fazer sustentações orais em tribunais, tanto aqui na Bahia quanto em Sergipe, por via online. Então, é um desafio tanto para quem organiza, no nosso caso, quanto para quem vai participar, mas é um desafio que nós precisamos enfrentar, porque estamos diante de uma realidade que tem exigido de todos nós essas competências. Bom, com certeza é um grande desafio, mas o Instituto Brasileiro de Direito do Mar vai enfrentar de forma louvável, como tem sido todos os seus congressos e como foi também a primeira edição do Itilus Multicourt. E para quem não sabe, o caso da segunda edição do Itilus Multicourt já está no site, então quem quer participar já dá uma olhada lá no ibdmar.org, que o caso já foi liberado e já pode ser estudado pelos competidores. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre a sua atuação profissional ligada ao direito do mar. Você tem experiência na área de direito portuário. Conta um pouco para a gente como é trabalhar nessa área. Bom, Lili, eu tenho algumas atividades ligadas à área portuária, notadamente à área contratual, dos contratos relativos à atividade marítima, mas também uma atuação ligada à capitania dos portos, principalmente no direito administrativo, no que se refere o controle do estado do porto sobre as embarcações estrangeiras que aportam, pelo menos aqui no Porto de Salvador e em alguns outros portos do Brasil. E tem sido bastante desafiador trabalhar nessa área, na medida em que, pelo menos na parte administrativa, não há um costume de advogados atuarem muito nessa área específica da Capitania dos Portos,
sendo mais comum que despachantes outros, com outras formações, atuem nessa área. Então, muitas vezes, a forma de conduzir do profissional do direito se diferencia e é percebido por aqueles que atuam no setor, né? E isso, de vez em quando, cria alguns tipos de vantagens e, às vezes, de desvantagens. Além disso, o Porto é um mundo, né? Onde tudo acontece, onde tantas coisas acontecem, e, portanto, é bastante instigante trabalhar nessa área. Muito interessante. Muitas pessoas nem têm ideia assim da importância, né, dos portos para a nossa vida, principalmente da sua relação com o direito do mar. Você pode falar um pouco para a gente sobre o direito portuário no Brasil, os principais temas que o profissional enfrenta dia a dia nessa área? Lili, o Porto é um ambiente multicomplexo. É um ambiente que tem conexões entre várias atividades distintas, tanto na área econômica, quanto social, quanto cultural, e é preciso entender a importância que o porto tem, particularmente em algumas cidades, nas cidades portuárias como Salvador. O porto não tem um papel somente de um aparelho de transporte. O porto tem uma conexão com a própria com a própria estrutura de funcionamento da cidade, né? O porto emprega direta e indiretamente dezenas de milhares de pessoas. O porto tem uma movimentação na área turística. O porto tem uma movimentação fundamental na área comercial. Ele mobiliza muitos recursos financeiros, muitos investimentos, tanto no próprio espaço do porto, mas também nos arredores dele, com portos secos, vias de transporte, o próprio fretamento de transporte terrestre relacionado com o funcionamento do porto. Portanto, o próprio trabalho no porto, operadores do porto, administração do porto, contratos portuários. Então, o porto é um espaço hipercomplexo que tem uma base legal na Lei 12.815 de 2013, o Decreto 8.033 de 2014, que são, e também as resoluções da ANTAC, né, que disciplinam aí como arcabouço geral do direito marítimo e do regulatório nessa área, né? Então, o porto tem uma multiplicidade de possibilidades de atuação muito grande. Então, quando eu falo da área contratual, há contratos relativos ao fretamento de embarcações, contratos de seguro, contratos de seguro de carga, contrato de seguro de pessoas. Nós temos questões relacionadas à própria praticagem, né? A ação dos práticos no manejo das embarcações. Então, como você pode ver, o porto é um ambiente complexo. Ele pode ser observado de diversos ângulos diferentes e ser descrito de diversas formas, a depender do ponto de vista que se olhe para ele. O fato é que, da perspectiva do direito, nós conseguimos abordar a temática portuária por esses vários ângulos, né, o que acaba sendo bastante enriquecedor. É muito interessante para a gente conhecer essa sub-área, né, de atuação ligada ao direito do mar. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência. Eu mesma não tinha noção de tantas coisas que são ligadas ao direito portuário. A gente vai aprendendo cada vez mais aqui no nosso podcast. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso terceiro episódio do Ao Mar. Bom, Lili, muito obrigado. Foi um prazer enorme poder contribuir
com o Almar. Como eu disse, acho uma iniciativa muito bacana e para mim, é sempre bom estar à disposição para falar sobre o assunto do direito do mar e sobre o BDMAR, que é uma das minhas grandes paixões atualmente. Eu lhe parabenizo por esse trabalho que você vem fazendo e fico à disposição para outras ocasiões. Ok, muito obrigada, Dr. Tiago Borges. Esse foi o terceiro episódio do Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!